Graça e paz. Quero convidar você a meditar comigo na palavra de Deus que está escrita aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1, que a Bíblia fala assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssima em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então eu quero nesta noite estar falando sobre o dom de Deus. O que é o dom de Deus? Dom é uma vantagem, ela tem um significado, essa palavra dom é uma vantagem que a gente tem, é um poder, um privilégio, uma dádiva, é um benefício. Resumindo tudo isso, o dom é uma capacitação que Deus te dá, para que você, pela fé, possa alcançar os céus. Mas para você alcançar os céus, você primeiro tem que sair da morte. Por isso que a Bíblia fala, no versículo 1, que Cristo nos vivificou. Então, quando nós passamos a crer no Senhor Jesus, nós saímos da morte para a vida, como diz lá em João 5, a partir do verso 23 e 24. Então, Ele nos tirou da morte para a vida. Então a Bíblia está nos mostrando aqui que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensa e pecado. Então quando eu estava em pecado, eu estava considerado, biblicamente falando, mortos. Estava morto. Mas a Bíblia fala que Ele nos vivificou em Cristo. E aqui nos mostra que isso é um dom de Deus, é uma capacitação. Quer dizer, se é um dom de Deus, não é nada que a gente possa comprar ou possa ganhar por mérito, mas somente pela nossa fé, pelo reconhecimento, da verdade que nos liberta, a verdade que nos transforma. E hoje nós deparamos com muitas pessoas que acham que pode ser salvo, pode ser um filho de Deus ou tornar-se um filho de Deus pelos seus próprios méritos, pelos seus sacrifícios humanos, e eles anulam a obra perfeita de Deus na sua vida. Mas a Bíblia nos mostra totalmente o contrário do que se prega, o que se ensina, que as pessoas hoje estão vendendo salvação. Porque as pessoas têm que dar tudo de si para ser salvo. Mas eles não pregam que as pessoas têm que ter fé justamente na obra perfeita do Senhor Jesus, que dará a eles de sair da morte, dará a eles a condição de sair da morte para a vida, das trevas para a luz. Do que adianta a pessoa estar dentro da igreja, dando tudo de si, contribuindo com grandes quantias de dinheiro, presença, esforço, bens materiais, mas continua nas trevas, continua morto espiritualmente. Mas a Bíblia nos mostra que Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensa e em pecado. Quer dizer, se Ele veio e tirou o nosso pecado e pagou lá na cruz, Ele nos veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância passa a existir verdadeiramente na nossa vida quando nós começamos a buscar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia fala que Ele acrescenta todas as demais coisas. Então eu quero focar para você que o dom de Deus é uma dádiva de Deus, é um poder, é uma capacitação, é um benefício, é uma natureza que Ele te dá. Ele te dá uma nova natureza. Você não passa a viver com a natureza pecaminosa, você deixa de viver no pecado, você passa a viver com uma natureza divina, uma natureza
resgatado da morte. O que adianta servir a Jesus e continuar morto? O que adianta servir a Jesus e continuar no pecado? Que diferença faz você estar lá à vontade do mundo ou dentro da igreja sendo pecador? A Bíblia fala que Cristo formou em um só corpo todos os filhos de Deus, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 50. Ele fala que ele reuniu em um só corpo todos os filhos de Deus que andavam dispersos, ao qual ele se tornou cabeça desse corpo. Mas nós não podemos ser cabeça de um corpo totalmente em pecado, porque Cristo nos limpou, nos justificou, nos santificou para nos dar essa condição. E Pedro, pregando o Evangelho, onde 3.000 almas se converteram ao Senhor, as pessoas, quando ouvia Pedro pregar, ele dizia aí Pedro dizia: arrependei-vos cada um de vós, Atos 2,38, arrependei cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão do pecado, e recebereis o dom, olha bem, o dom do Espírito Santo, é um dom. A salvação é um dom que você adquire quando você se arrepende, quando você volta para Deus e não vive muitas das vezes guiado pelo homem, guiado pela natureza humana, mas quando você passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você adquire essa capacitação, você adquire esta vantagem que Deus te dá, esse poder, esse privilégio para que você chegue aos céus. Então, eu quero que você aproveite hoje essa dádiva de Deus, porque hoje está chegando aos teus ouvidos que Cristo morreu pelos seus pecados e foi lá na cruz e pagou o preço por ele. E se Jesus pagou o preço pelos seus pecados, para tornar você um filho, justificado pela fé, por isso que a Bíblia fala em Romanos 5, justificado pela fé, temos paz com Deus. E muitas das vezes as pessoas vivem atribuladas porque vivem no pecado, vivem sem o conhecimento da graça de Deus, porque eles não adquiriram o dom, eles não adquiriram esse poder, esse privilégio, esse benefício, essa natureza que Deus lhe dá. É uma nova criatura, ele te deu uma condição de você ser uma nova criatura. Então não podemos viver na igreja ou em qualquer lugar dizendo que crê em Jesus, mas continuarmos com a natureza pecaminosa, porque lá no céu não entra pecador. Nós não estamos mais debaixo desta lei, porque a Bíblia diz em Romanos 8,2 que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu quero deixar essa mensagem para a sua reflexão, para que você venha meditar e tomar posse da obra perfeita que Jesus realizou através do seu batismo e através da morte ali na cruz, para te dar a condição de você viver um novo nascimento. Como ele falou para Nicodemo, se tu não nascer da água do Espírito, jamais poderá entrar no reino de Deus.